Carlos, prazer tê-lo aqui do nosso canal, tudo bem? Passou bem o carnaval? Boa tarde, Donato. Boa tarde, o pessoal da TV Vaz Alegre. É um prazer estar aqui novamente, né, para tirar essas dúvidas e dar essas informações sobre esse tema que é muito complicado, que é a questão das multas de trânsito. Muito bem, todo mundo... É uma má notícia sempre que a pessoa recebe uma multa de trânsito, né? Agora, me parece que você me disse outro dia que antes da multa, na verdade, existe uma auto de infração, né? Porque a gente aqui confunde tudo. É assim que acontece? Ou seja, enquanto aquele papel para você pagar na sua casa não chega, ali ainda não é multa. É assim mais ou menos que funciona? Vamos lá, vamos por parte, né? Explicar para a sociedade o passo de como recorrer à multa de trânsito. O primeiro passo é quando chega a notificação de autuação na sua residência. A partir daquele momento que chega na sua casa, você tem 15 dias para fazer a defesa prévia. O que é essa defesa prévia? É a primeira coisa que você deve fazer. Essa defesa você vai fazer e direcionar para o diretor do órgão de trânsito. Pessoalmente? Pessoalmente ou através do correio. Por exemplo, se a notificação for por velocidade de fotossensor, você vai enviar pelo correio para o Detran de Fortaleza, direcionado para o diretor do órgão. Se for no município de Vaz Alegre, você vai direcionar para o Demutran de Vaz Alegre diretamente para o diretor do órgão do Demutran. No caso aqui é o Evandro, né? Você vai direcionar, fazer essa defesa prévia para ele. Caso essa defesa seja negada, ou seja julgada improcedente, aí sim, aí vai vir para a sua casa a autuação de penalidade. Nessa autuação de penalidade vai constar o valor da multa e lhe dando mais um prazo para você recorrer novamente. Aí quando você vai recorrer, aí já é na segunda instância. Aí já passa a ser para a JARE. O que é a JARE? É a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Todo órgão de trânsito, seja a Polícia Rodoviária Federal, ou a estadual, ou municipal, seja em qual for a esfera, ele tem que ter uma JARE, certo? Por exemplo, aqui no município de Vaz Alegre, teoricamente, eu sei que pode ter, mas fisicamente eu não conheço a JARE. Eu não conheço porque se você andar no Demutran... segundo a resolução 357 de 2 de agosto de 2010, diz que tem que ter uma JARE em todo o órgão de trânsito, para que o condutor que se sentir prejudicado, ele possa correr atrás de se defender. A primeira defesa que você faz é direcionada para o diretor, que nós chamamos de defesa prévia. A segunda instância é a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos em Infração. E eu fui negado na JARE. Veio para a minha notificação para a minha casa novamente do meu recurso que foi negado. O que é que eu faço? Vamos recorrer para o Estado, ou seja, para o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Ceará. Aí o CETRAN, digamos que na terceira instância, o CETRAN deu favorável a você. Pronto, a sua pontuação vai ser retirada do seu prontuário e aquele valor em dinheiro você não vai pagar mais. Pronto. Vamos fazer aqui uma simulação, certo? Estou lá, fui autuado, estou lá no trânsito, estacionei o carro lá, o camarada, o agente do Demutran chegou e disse, olha, aqui está um problema, eu vou multar você e tudo mais. Foi lá, anotou tudo mais, enfim. A partir daí, no passo a passo, eu devo me dirigir, se eu não concordo com a multa, se eu sei que há condições dela ser anulada. Então, o primeiro passo, na prática, eu vou lá no órgão do Demutran conversar com o diretor do Demutran. É assim que funciona? Não, você vai ter que aguardar chegar a notificação em sua casa. Pronto, primeiro espera a notificação. Pronto, é isso que eu quero o pessoal entender bem direitinho. Pronto, primeiro, não adianta ir lá no órgão com a notificação que você recebeu ali. Não. Você vai esperar chegar na sua residência a notificação. Até porque, Nonato, a defesa prévia, vamos entender. O que é a defesa prévia que você vai fazer? É uma defesa que você vai fazer para o diretor, porque naquele auto de infração pode constar, por exemplo, a placa do veículo pode estar errada, o agente de trânsito pode ter se confundido de ter colocado o endereço da rua errada, e todos esses casos aí são passíveis de anulação de multa. Pronto. Certo? Então essa defesa prévia você já faz diretamente para o diretor. Chegando lá no diretor, ele vendo que já tem alguma coisa errada, ele ali mesmo ele já cancela e você não vai mais para nenhum canto. Pronto. Bom, outras coisas, então vamos falar o seguinte, o que pode anular uma multa? Que critérios para dizer assim, essa multa aqui eu não vou pagar porque essa multa aqui ela está
passiva de anulação porque ela está com vício, com erro, com o camarada placa, enfim. O que a gente pode notar, o camarada que é leigo? Porque geralmente o pessoal, pelo que a gente entende, é o seguinte: o pessoal quando é multado não entende absolutamente nada, acha que tem que pagar e pronto. Muita gente acha. Você tem dados assim de quantas pessoas recorrem para tentar anular uma multa aqui em Vargem Alegre? Olha, eu estive hoje no órgão de trânsito fazendo alguma pesquisa para a gente poder passar a informação mais precisa, né? Eu me assustei com os números. Por exemplo, 2018, em Vargem Alegre, teve 664 casos de infrações de trânsito. Desses 664 casos, apenas 50 recorreram. Isso quer dizer que, em massas, 16 pessoas pagaram essa multa. Veja só, quando você paga a multa, 95% desse dinheiro que você pagou fica retido para o município. E 5% é direcionado numa conta da FUNSET, que é o Fundo de Educação de Trânsito do Estado do Ceará. Certo? Então isso quer dizer que no ano passado foram feitas autuações em 664 casos. Estivemos agora na semana passada o Carnaval, né? No ano passado foram feitas 50 multas de trânsito só no Carnaval, no município de Vargem Alegre. Nesse ano foram feitas 30 multas de trânsito. Certo? Teve uma caída aí de 20, né? Então melhorou um pouco, né? Me preocupo porque, assim, na Constituição Federal, no artigo 5º, mais preciso no inciso 55, diz que qualquer pessoa, qualquer cidadão que se sinta prejudicado, ele tem o direito a assegurado o contraditório e a ampla defesa. Certo? Isso é uma coisa que está na Constituição Federal, que é quem rege todo o Código Trans brasileiro, o consumidor, qualquer outra lei. É a mãe, né? E aqui no município, nós tendo essas autuações, as pessoas ainda precisam ter essa informação, por isso que eu estou falando aqui é muito importante. O primeiro passo é quando a multa chega na sua residência, a notificação, você faz a defesa prévia, direciona diretamente para o diretor. Quais são os documentos que precisa? CPF, identidade, comprovante de residência, cheque do documento do veículo e cheque da sua habilitação. E um pequeno recurso que você vai fazer dizendo por que você não concorda com aquela notificação. Essa defesa prévia, essa primeira defesa, que é feita para o diretor do órgão, não é obrigado a ser aquela defesa, digamos assim, muito científica. É só você mostrando, por exemplo, que a placa de sua moto não é aquela numeração. É você mostrando que o número de sua casa não é 42, é 53. É você mostrando que o quilômetro que você foi autuado não é o 32, e sim é o 78. Então, essas pequenas coisas que o cidadão, o condutor, o infrator, aquele que foi autuado, muitas vezes ele não sabe e acaba não fazendo essa defesa. Agora, pode acontecer do camarada pegar, notar o erro e não ir atrás, achar que isso aqui não está errado, eu também não vou atrás, mas ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Porque ele não foi corrigir o erro e não justificar. Foi corrigir. Eu dou um exemplo aqui em Vargem Alegre de um recurso de multa que eu fiz e ganhei, graças a Deus. Foi ali na BR-230, de frente à Academia de Samuel, certo? Uma jovem ia chegando 5h20 da manhã e ela foi autuada lá, numa infração gravíssima, porque ela estava sem o capacete. E aí o que foi que eu ganhei essa multa para ela? Eu fiz a defesa prévia e eu constatei que na notificação, em vez de eles colocar Neném Marinheiro, eles colocaram Dedé Marinheiro, certo? Então pronto, aí é passivo de anulação, o endereço está errado. A moça foi pega sem o capacete? Foi. Ela estava errada? Estava. Mas o agente que fez a notificação, ele errou. Então, se ele errar na tipificação da notificação, qualquer que seja, e eu ver que ele errou, é passivo de anulação. E a gente ganhou essa multa de trânsito. Pronto. Então, é isso que eu quero que fique bem claro para quem está acompanhando a gente. Você vai lá no órgão, procura o diretor e você entrega essa defesa. Isso aqui tem um erro nessa multa. Aí, a partir daí, você entrega essa documentação e fica esperando a decisão do órgão, é isso? O órgão tem até 30 dias para nos dar essa resposta, certo? Ele vai mandar via correio para seu endereço, certo? Vai ser analisado e até 30 dias. Caso o órgão não mande no prazo de até 30 dias, essa multa também deve ser anulada, certo?
Como é que a gente pode ajudar o pessoal a entender o seguinte, que coisas devem ser observadas, portanto, para que possa, porque assim, geralmente o pessoal pensa logo assim, não, mas toda multa deve ser paga. Acho que todo mundo deve pensar, a maioria das pessoas já pensa isso, né? Condutores. Não, mas toda multa deve ser paga, não recorre, não vai atrás. Que tipos de erros mais comuns podem levar à anulação da multa? Nonato, você falou um ponto interessante. Muitas vezes a população, eles entendem, eu fui multado, eu não vou nem recorrer, que eu não ganho. Eu digo o seguinte, qualquer multa de trânsito, certo? Nós chamamos de AIT, auto de infração de trânsito. Qualquer AIT, auto de infração de trânsito, que, por exemplo, você foi pego sem um capacete, passou no sinal vermelho, o agente viu você fazendo isso, lhe pegou, que nem diz, com a boca na sangra, digamos assim, né, em flagrante, eu posso recorrer? Pode. Toda multa de trânsito você pode recorrer. Toda multa. É que nem eu falei, está na Constituição. Não existe uma acusação sem a defesa. Certo? Se vai ganhar lá, se a causa vai ganhar, é outra história, né? se vai ganhar ou não. Quando eu vou recorrer, o cliente diz assim, Carlos, e essa multa nós vamos ganhar? Eu digo, não, eu não sei, quem vai julgar é o órgão. Agora nós vamos fazer para que dê certo. Certo? Então, toda infração de trânsito, todas, sem exceção, você pode recorrer. Uma notícia boa para quem não está ouvindo nesse momento. No artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, se você sofreu infração de trânsito leve ou média, e nos últimos 12 meses você não sofreu nenhuma outra infração de trânsito, você pode pedir para ser transformado numa medida administrativa. Sim, aí você vai no órgão, leva sua habilitação, diz que você foi autuado porque foi pego com a viseira do capacete levantada, que é uma infração de natureza leve, ou, outro exemplo aqui de uma infração de natureza média, foi pego jogando para fora do seu veículo alguma latinha, um papel, que isso é infração, não pode jogar lixo na via, infração de natureza média. Então, digamos que eu fui passivo de jogar uma latinha para fora do meu carro. A gente viu a infração de natureza média, só que nos últimos 12 meses eu não cometi nenhuma infração de trânsito, ou seja, meu prontuário é limpo. Ou seja, foi minha primeira vez, né? Primeira vez. E aí eu peço ao órgão de trânsito, de acordo com o artigo 267, para transformar aquela multa numa medida administrativa. Ou seja, é retirado os pontos da minha carteira e também eu não pago nada daquele valor. Pronto. Mas vai depender, obviamente, do posicionamento do órgão. Não é automático. Pedir e acontecer. O órgão vai analisar. Pode ser que defira e pode ser que não indefira. Vai analisar seu prontuário. Vai analisar o prontuário do condutor. Se ele tiver cometido qualquer infração de trânsito nos últimos 12 meses, ele não pode mais isso. E um detalhe, essas multas só valem para infração leve ou média. Por exemplo, andar sem o capacete, jamais o órgão ou o agente de trânsito vai poder fazer essa medida administrativa. Essas multas só valem para média ou leve. Pronto. Estamos conversando aqui, pessoal, com Carlos Cândido, falando sobre trânsito, tá? Sobre trânsito, sobre como recorrer. Obviamente que nós não estamos aqui longe da gente, tá? Não vamos pensar bobagem, a gente não está aqui incentivando você a cometer erros no trânsito, absolutamente. Agora, se você comete um erro, se você percebeu que foi sem querer, ou que, enfim, era uma coisa que você acha, injusta, que foi uma multa que você não concorda, então a gente quer esclarecer isso, você pode recorrer. Você vai receber o auto de infração, você vai receber a notificação que foi multada aí, a partir daí você tem um caminho a seguir para tentar não ter esse prejuízo com aquela multa, né? É isso que a gente está esclarecendo principalmente, né, Carlos? Porque assim, a maioria das pessoas, do cidadão, principalmente os leigos, eles, muitas vezes, a gente sabe que tem os abusos de autoridade, e a polícia, o agente de trânsito, eles não têm... o agente de trânsito ele tem a presunção da veracidade, mas ele não é dono da verdade, certo? Ele erra também, ele pode errar. E é nesses erros que muitas vezes a população paga sem merecer. Tipo assim, às vezes tem coisas que o agente de trânsito faz que o condutor simplesmente ele pode anular aquela multa de imediatamente. Certo? Um exemplo disso, por exemplo, é o agente de trânsito colocar na notificação o endereço errado,
já pode anular. Até os fotossensor, essas câmeras que nós temos por aí, de alta velocidade, o cara passou a 150, no fotossensor que é 40. Até o fotossensor ele erra e é passivo da gente anular essa alta infração. Tem muito caso do pessoal que vende carro, fica com o nome do carro, não passa para a pessoa que comprou, aí vem a multa, o pessoal fica doido procurando a pessoa que cometeu a infração, que a multa vai ser cobrada da pessoa que está no nome do veículo, não é assim? É, exatamente. Por exemplo, o proprietário ele é responsável pelo seu veículo. Se eu vender um carro para você, Nonato, e eu não fizer a transferência, como é feita a transferência? Para as pessoas que estão em casa que não sabem fazer essa transferência. Vai no cartório, preenche o DUT, né? O DUT eletrônico, que é o CRV, o Certificado de Registro de Veículo, que a gente conhece como DUT. Você preenche o CRV, lá vai ter o nome do comprador e o nome do vendedor. Colocou o nome do comprador, o nome do vendedor, você vai aonde? Vai no cartório. Vai no cartório, tira um boleto eletrônico, se eu não me engano é R$100 e poucos, 119, paga, e automaticamente ali no sistema, aquele veículo já passa a ser daquela pessoa que comprou. Agora, a partir dali, ele tem 30 dias para comparecer ao órgão de trânsito, para fazer as transferências e receber o novo CRV no seu nome. Caso o condutor não faça isso, venda o transporte e a pessoa continue andando, ele vai andar com o nome daquela outra pessoa. Então, qualquer coisa que acontecer, por exemplo, um acidente de trânsito e alguém morrer, quem vai preso é o proprietário e não aquela pessoa que estava conduzindo a moto. Aí bota a mão na cabeça, né? Porque para achar o camarada que foge, aí fica complicado demais. Fica complicado. O conselho que eu dou é: vendeu o seu veículo, faça imediatamente a transferência. Inclusive, agora, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu estou iniciando mais um curso na Escola São Raimundo Nonato. E por que eu estou falando isso aqui, Nonato? Porque você falou num assunto interessante. Muitas pessoas, essa semana, um rapaz me procurou justamente por causa disso. A gente tira a PPD. O que é a PPD? É a permissão para dirigir. É aquela primeira carteira que você tira. Depois de um ano, você vai receber a sua CNH, a Carteira Nacional de Habilitação original. No período de 12 meses, esse condutor que tirou, recém-tirado, né, de sua habilitação, a PPD, ele não pode cometer infrações gravíssimas, grave ou ser reincidência em infrações de natureza média. Qualquer uma dessas 3 infrações que eu falei, ele perde anulado a habilitação dele na hora. Então, todo o processo, aquele custo teórico, o valor em dinheiro que ele teve de pagar, de ir para o Detran, fazer as aulas práticas e tudo, fica tudo anulado. Ele vai ter que tirar uma carteira novamente desde o zero. Então, assim, eu tenho uma moto no meu nome, vou para a autoescola me habilitar. Tire logo o seu nome, passe para o nome do seu irmão, para o nome de sua mãe, de seu pai, porque qualquer infração que for feita com a placa daquele veículo, o prejudicado é você. Muita confusão para a cabeça só, muita informação, aliás, por isso que é bom a gente estar por dentro das leis, daquilo que a lei diz, porque depois que vai correr atrás do prejuízo, fica tudo muito mais difícil. Tem o pessoal perguntando aqui o seguinte, deixa eu ver aqui, Vanúbia pergunta, como é que eu faço para saber se meus pontos voltarão ou voltaram para a carteira, alguma coisa assim, né? Você está com a ficha limpa, né? Deve ser. Pronto, vai no site do Detran, eu acho que ela quer fazer uma consulta de ponto, né? Vai no site do Detran e tem lá, consultar pontuação. Aí você vai consultar, coloca o registro da sua habilitação e sabe quantos pontos está na sua carteira. Para ficar, essa questão dos pontos funciona o seguinte. Se for a PPD, é da forma como eu falei aqui. Uma infração grave, uma gravíssima reincidência em média, perde na hora. Se for a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, a definitiva, aquela que tem validade de 5 anos, se for infração grave, vai ser computado no prontuário dessa pessoa 5 pontos. Se for infração gravíssima, vai ser computado 7 pontos. Se for infração média, vai ser 4 pontos. E se for leve, vai ser 3 pontos. O que o condutor não pode é deixar acumular, no período de 12 meses, 20 pontos. Porque acumulando 20 pontos, ele fica suspenso do direito de dirigir por 12 meses. Pronto. Bom, ela também pergunta o seguinte, ainda é obrigado a andar com o farol aceso ou não? Porque teve essa lei aí de dia, né? A lei do artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? As motos já é acesa 24 horas. Essa lei existe. É obrigatório andar com farol aceso? É obrigatório, sim. Agora, nas rodovias, certo? Nas rodovias. Se eu estiver dentro de Vaza Alegre, eu posso andar com o farol do meu carro apagado. Agora, se eu sair para a rodovia, para CE ou para BR-230 e for sair para fora de Vaza Alegre, imediatamente eu tenho que ligar meu farol. Pronto. Mas no perímetro urbano da cidade aqui, no perímetro urbano,
pode andar com ele apagado. Pronto. Antônio Arthur pergunta o seguinte, quando o fotossensor multa o condutor e o mesmo não está com sinalização horizontal ou vertical, pode aumentar a chance de anulação da multa ao recorrer? Pode sim. Nesse caso aí, ele vai receber em casa, né, a notificação, ele pode fazer essa defesa prévia, como eu falei, e vai no local, tira as fotos do local, certo? Para constar em anexo, para ter mais um respaldo, e é passível de anulação sim. Agora, Nonato, o que entende-se é o seguinte, por exemplo, eu já fiz muitos recursos de multa, já perdi muitos em relação a isso daí que Antônio Arthur, né? Antônio Arthur. Que Antônio Arthur perguntou. Por exemplo, principalmente aqui em Vaza Alegre, eu não sei o que é que acontece, né? Não é culpa do município, deixar bem claro para as pessoas não dizer que eu estou falando do município. Não é culpa do município. Ali naquela CE, ali precisamente quase perto do CSU, tem um fotossensor. E quase todas as multas que são feitas naquele fotossensor tem erro. Qual erro? Por exemplo, a velocidade máxima é quanto? É 40 km por hora. Aí o cidadão passa a 50 km por hora. Lógico, vai ser feita a infração de trânsito para ele, porque ele passou a 10 km a mais. Mas o que é que eu quero que a população se atente e veja? Naquela notificação existe o aferimento do aparelho eletrônico que tem que ser feito pelo metro, até já comentamos sobre isso aqui, tem que ser feito pelo metro de 12 em 12 meses. Outra falha que eu vejo ali é, por exemplo, velocidade é 40, velocidade que o cidadão passou, 45, velocidade considerada, que é o que o fotossensor considera, porque nós temos uma porcentagem de até 10%, ou seja, é 40 km por hora, eu posso passar até 43, 45, no máximo, né? Passei de 46 até 46, já é feito o auto de infração, mas até 43 não é para ser feito. Eu vi dali uma notificação que eu achei um absurdo. Eu recorri e eu perdi. Eu achei um absurdo. Por quê? A pessoa passou a 55 km por hora, o fotossensor disse que a velocidade máxima era 40 e a que ele considerava era 61. Ou seja, olha o tamanho do erro. A velocidade é 40, vamos entender, a velocidade é 40, o cidadão passou a 55 e o fotossensor disse que considerava até 61 e foi feita a multa. Então houve um erro eletronicamente, eu fiz o recurso, fiz o embasamento, coloquei na época uma resolução, certo? Que direcionava para esse erro e mesmo assim o órgão do Estado do Ceará, ele negou. Então é muito complicado. Então eu não posso garantir um recurso de multa. A gente faz bem feito, dentro das leis, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, mas muitas vezes, eu não sei qual é o entendimento do legislador que está lá em Fortaleza, o diretor, que ele nega. Aí eu fui e falei para o cidadão, vamos fazer a defesa para a JARE, para a Junta Administrativa de Recursos de Infração, que é a segunda defesa. Aí o cara, vamos, aí a gente fez. Eu perdi novamente. Certo? Vamos fazer para o órgão CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Aí, não, Carlos, eu vou pagar. Aí eu digo, pois tá bom. Aí ele foi e pagou. Mas ainda tinha quem recorrer, né? Mas ainda tinha o que recorrer. É porque, na verdade, o camarada vai perdendo a fé, né? Que vai, aquela velha questão de não acreditar muito na questão da lisura da coisa pública. Aí começa a dizer, não, eu acho que não vai funcionar e acaba desistindo. Né? Mas o ideal é que fosse até o fim. Mas você percebe o erro? A velocidade era 40, ele passou a 55 e o fotossensor disse que considerava até 61. Não entendi. Se a velocidade é 40, ele considerava 61, ele passou a 55, não era nem para ter feito a multa. Agora vamos imaginar, né, mas aqui é ilação, né? Aqui é só imaginando que esse fotossensor pode ter cometido esse erro várias vezes e as pessoas nem deixaram passar, apenas receberam a multa e foram lá pagar, né? Exatamente. É isso que acontece hoje no Brasil. As pessoas passam despercebidas. Muitas vezes o cidadão ele não sabe nem que tem esse direito. Não sabe nem que tem esse direito. Por exemplo, eu tive uma semana, o mês passado, uma pessoa me procurou com a PPD, com a permissão para dirigir. Porque quem tira a primeira vez a habilitação, ele passa 12 meses, eu sempre digo assim na minha sala, pisando em cima de ovo. Qualquer multa que ele cometer, exceto a leve, certo? Ele pode perder seu processo. Muitas vezes eu digo até assim para meus colegas, né? Eu digo, olha, quando me procura, nesse caso da PPD, eu digo, faça o seguinte, procura uma pessoa e transfira esse ponto, certo? Porque isso legalmente é permitido. Então, o cara foi pego na infração gravíssima. A moto não era dele, emprestou para um amigo, o amigo foi lá para o Crato, para o Juazeiro, passou no fotossensor a 1000. A multa vai chegar para quem?
para quem é o dono do veículo. Ah, o cara tem a PPD, acabou de tirar, gastou quase 2.000, hoje está muito caro, né? Gastou quase 2.500 para tirar a CNH. E de repente perder por uma infração de trânsito. Se eu for recorrer, a gente recorre. Eu tenho a possibilidade de ganhar, tenho a possibilidade de perder. Então o que é que eu aconselho? Faça a transferência de ponto, procure um amigo, um pai, um irmão e transfira logo esses 7 pontos para a carteira da outra pessoa e se livre de perder seu PPD. Aí eu pergunto, como é que faz essa transferência? Pronto. Nós temos na internet um prontuário de transferência, certo? Que eu nem sabia dessa história. Agora você está contando uma novidade aí. Pronto. Nós temos na internet um prontuáriozinho de transferência, de pontuação. Se a pessoa não souber, pode vir até mim, que eu informo bem direitinho. Nessa notificação, embaixo da notificação vem dizendo a indicação do condutor, certo? Aí tem lá a indicação do condutor, colocar o CPF, a identidade e o registro de habilitação. O que é que você deve fazer? Quando chegar na sua casa essa notificação, eu vou botar a mão na cabeça, vou enlouquecer, vou perder minha PPD. Tendo esse espaço, que tem foto-sensor que não deixa esse espaço, ele coloca um X, já para poder a pessoa não fazer essa transferência. Aí é no caso que você vai na internet e puxa o prontuário de transferência. Caso tenha na notificação esse espaço em branco, você só é colocar nome do condutor infrator, aí você coloca o nome da pessoa. Número da habilitação, você coloca o número da habilitação da pessoa que você quer fazer a transferência de ponto. CPF, você bota. Aí lá embaixo tem nome do proprietário. Aí sim onde você vai botar seu nome. Porque você é o dono da moto, aí você bota o nome do proprietário, seu nome completo. Nome do condutor infrator, aí você vai botar o nome da pessoa que você está transferindo, fazendo a transferência de ponto. E aí a pessoa se livra de perder sua habilitação. Pronto, aqui deixa eu ver, a Rosiane Nascimento, ela diz, boa tarde, como é que eu faço? Chegou uma multa de minha moto, multada em Fortaleza, e ela nunca saiu daqui de Vazia Alegre. Pronto, aí se chama moto clonada, né? Placa clonada, certo? Primeira coisa, vai na delegacia fazer um BO, como é o nome dela? Rosiane Nascimento. Rosiane Nascimento, você que está me ouvindo agora, você vai na delegacia, faz o BO, certo? Tira a chave do seu CPF, sua identidade, sua habilitação, se você tiver, certo? Da documentação do seu veículo e faz um pequeno recurso informando, coloca o comprovante de residência, faz um pequeno recurso informando que você nunca saiu de Vazia Alegre. Se você tiver... Olha qual foi o dia dessa multa, se foi no dia 3 de março, por exemplo, e no dia 3 de março você estava numa consulta no Juazeiro, você pode pegar o prontuário dessa consulta, daquele dia da consulta, para constar mais como uma prova que você não estava em Fortaleza, porque está acontecendo muito isso na região do estado do Ceará, certo? Então, quais são os procedimentos, Nato, para a gente falar mais com calma? Ela vai na delegacia, faz o BO. Em seguida, ela faz uma petiçãozinha, dizendo que nunca saiu de Vazia Alegre, que ela não conhece nem Fortaleza, que o veículo dela se encontra na cidade e coloca em anexo alguma documentação que naquele momento ela estava em Vazia Alegre. Não precisa ser aquela coisa formal, de linguagem jurídica, não, né? É só uma informação mesmo. É informação mesmo, certo? Agora, assim, se souber fazer juridicamente, melhor será. Que aí tem mais segurança, né? Mais segurança ainda. Vai ter custo com um advogado ou com alguma orientação, mas às vezes facilita muito. Né? Bom, então, todos os casos, para a gente recapitular aqui nossa live, em todos os casos, a pessoa, o condutor pode recorrer de uma multa. Ou seja, de ser multado, ele pode chegar e dizer, não, mas eu não concordo com essa multa e eu vou atrás dos meus direitos. Geralmente as pessoas aceitam de primeira. Pelo menos é o que a gente notou aí, por exemplo, você falou que dos 600 e tantas multas, apenas 50 foram atrás de fazer essa anulação, né? Então, mas a gente percebe que a grande maioria, ou muitas vezes eu imagino, por desconhecimento, não recorre, né? Infelizmente, Nonato, hoje a educação ela ainda é a base de tudo, certo? Tem coisas hoje no Código de Trânsito Brasileiro que percebe-se nessa relação de recorrer que quando o diretor do órgão, ou mesmo quando a Jari se depara com um recurso tão bem feito que a gente faz, eles eram para anular imediatamente, certo? Mas o que prevalece hoje no Estado é a questão do dinheiro, né? Eu sei. Uma multa de trânsito, é que nem eu falei, fica 95% retido para o município que fez e 5% vai para o Estado. Então há por detrás de tudo isso um interesse muito grande de não anular, certo? De não anular. Lógico que a gente sabe que a pessoa que está andando sem o capacete, ele está errado, mas ele tem direito a recorrer, certo? Ele tem direito a recorrer. O cara que foi pego embriagado na lei seca, certo? Que é uma multa alta, ele tem direito a recorrer.
certo? Alguém que matou alguém no trânsito, ele tem direito a recorrer? Tem direito a recorrer. É que nem eu falei. Pode até não ganhar, mas que tem direito a recorrer? Tem. Está na lei. E você pode até não concordar, achar que a lei é branda, que dá direito a todo mundo recorrer, mas é o que está na lei. Então, o que está na lei é o que vale. Lei, né? E assim, por que o legislador entende dessa forma que todos que é feita a multa tem que recorrer? Isso acontece em tudo. Por exemplo, no IBAMA. Se você for penalizado no IBAMA, você tem direito a recorrer. Todo órgão, o que é que diz na lei? Todo órgão que emitir multa, você tem direito a recorrer. Certo? Isso está na Constituição, a ampla defesa. O cidadão tem que ter direito à ampla defesa. Não tem como. Certo? Porque pode aí acontecer uma injustiça. Ele pode estar certo, mas também ele pode estar errado. Né? Agora, o que você nunca deve fazer, não vá discutir com o agente do Demutran. Se foi multado, espere chegar, espere o prazo, né, que a lei dá para você se defender. Aí você vai fazer dentro da legalidade. Não vá discutir com o agente do Demutran, não vá desrespeitar que é um funcionário público que está fazendo o trabalho dele. Se você não concorda, enfim, você receba, faça tudo direitinho. Siga os trâmites, que se for para dar certo, acaba dando certo. Porque aí você vai cometer outro crime que a gente já falou aqui outras vezes, né? De desrespeito aí. Desrespeito, né? O correto é você aguardar, chegar a notificação em sua casa. E você, se não souber fazer o recurso, pode ligar para mim. Meu número eu vou repetir aqui, é o 93 19 10 11. Pode ligar para mim. Tanto eu cobro para fazer esse trabalho, como também eu oriento e não cobro nada. Eu quero é ajudar a população. Eu estou morando em Vaza Alegre nessa intenção de ajudar a população. Eu quero é que Vaza Alegre tenha um trânsito seguro e muito melhor. Por exemplo, Nato, nós temos hoje em Vaza Alegre 13 agentes de trânsito. Certo? A cada dia sai 4 agentes para a rua. Certo? 4 agentes para a rua. Numa população que, quando o IBGE vir nas próximas censos, talvez vai estar aproximadamente 50 mil habitantes. Então, eu acho, meu pensamento, ainda muito pouco os agentes de trânsito em Vaza Alegre, com a população de 50 mil habitantes. Nós temos hoje em Vaza Alegre 13 mil veículos. Inclusive, nós temos 8 mil motos. E os maiores imprudentes hoje em Vaza Alegre são os motoqueiros. As infrações mais corriqueiras hoje dentro de Vaza Alegre são qual? Andar sem o capacete e fazer a passagem no sinal vermelho, ultrapassar o sinal vermelho. Ou seja, duas coisas, capacete salva vida, e você passar no sinal vermelho, você está aí colocando não só em risco a sua vida, como a de outras pessoas. Pronto, então tá aí, pessoal. A gente conversou com Carlos Cândido, que entende só tudo de trânsito, tá? A intenção da gente é passar a informação para que você saiba dos direitos e também dos seus deveres, obviamente. Não apenas dos direitos, recorrer e tudo mais, mas tem os deveres também que estão na lei e que você deve cumpri-los à risca, até porque se houver um desrespeito a esses direitos, se você estiver correto, aí sim você vai ter muito mais facilidade em poder recorrer e ter esse direito respeitado, né, Carlos? Com certeza, né? Aquela história. Foi autuado, se sentiu prejudicado, não vá agredir o agente de trânsito, não. Ele está ali prestando o trabalho dele. E é um trabalho pesado, né? Eu sempre, não sou agente de trânsito, sou instrutor de trânsito, né? Que há uma diferença, mas eu sempre vou lutar por essa classe dos agentes de trânsito, porque eu sei que eles estão tentando fazer o que é certo, orientar para que as pessoas não façam o errado. Então, assim, se foi prejudicado, foi pego sem o cinto de segurança, você sabe que você está errado, então espera a notificação chegar em sua residência, faz essa defesa prévia para o diretor, e depois, se der errado, se foi negado, faz a defesa para a Jari, né? É que nem eu falei. Também precisa se falar na Jari. Hoje no município de Vaza Alegre a gente não tem dentro do órgão, né, que é para ter dentro do órgão, uma Jari. Creio eu que vai ser colocado, né, que é um pedido não só meu, mas de toda a população, principalmente daqueles condutores que se sentirem prejudicados porque chegaram a recorrer e não encontrou a Jari. Mas eu acredito que vai se regularizar tudo isso. Então, assim, não vá brigar com a gente. Faça sua defesa e espere o que a defesa vai vir. Pronto, muito bem, então tá aí. Segunda-feira a gente volta então com mais um tema, né? Na semana a gente escolhe aí uma pauta, você pode deixar suas dúvidas aí no canal. Tem algum contato, algum telefone de contato, o pessoal que tiver dúvidas, deixa eu falar aqui com o Carlos, deixa ele me dar aqui uma dica. O contato é o 93 19 10 11 ou 9762 1805. O 93 19 10 11 é do WhatsApp, certo? Porque você liga para mim, às vezes eu posso não estar
lhe atender no momento, esteja fazendo alguma coisa, ocupado, né, que acontece, mas envia pelo WhatsApp a notificação, eu vou estudar, vou lhe orientar, não estou aqui para dizer, eu quero que você me pague para eu fazer um recurso. Não, eu posso lhe orientar e você pode fazer em sua própria residência e enviar, certo, para o setor responsável. Pronto, é importante dizer que essas medidas podem ser tomadas pessoalmente, ou seja, não é necessário contratar ninguém, né? A questão é se você não se sente segurança em impetrar lá com um pedido, fazer alguma coisa, e não está sem noção de como fazer, aí sim pedir orientação, mas é uma coisa que você próprio pode fazer. Né? Você mesmo pode fazer, certo? Eu oriento do começo ao fim. Eu não tenho esse negócio de concorrência, esse negócio de querer ganhar, não. Se a pessoa se prejudicou, liga para mim, passa uma mensagem no WhatsApp que eu oriento como ela deve fazer. Pronto, aqui Dr. Raimundo Luiz pergunta assim, quanto aos pontos na CNH, como sair do máximo, né? Que foi aquela resposta que você deu agora há pouco, né? Do sair do máximo, ele está perguntando, não sei se é igual a pergunta anterior. É, a questão dos pontos... Isso, como sair do máximo, ou seja, já atingiu, né? Pronto, ele eu acho que extrapolou os 20 pontos, né? Pronto, quando você atinge os 20 pontos na CNH... Para o Código de Trânsito, você fica suspenso do direito de dirigir por 12 meses, certo? A partir daquele momento ali, o que é que ele deve fazer? Deve ir no Detran e entregar a sua habilitação, num prazo de 48 horas, certo? Vai entregar, vai ficar desabilitado por 12 meses. Por que, Carlos, que eu tenho que ir no Detran entregar a minha habilitação? Porque você estando com ela em casa, você vai querer dirigir. E se você for pego suspenso dirigindo, aí você comete um crime de trânsito, certo? E você vai ser cassado e vai ficar 2 anos sem poder dirigir e vai perder sua habilitação e vai ter que tirar tudo do zero. Mas complica cada vez mais, né? Cada vez mais. Aí, no retorno, no retorno, depois dos 12 meses, que você atingiu o máximo, que é os 20 pontos, que você ficou suspenso, aí você, para retornar a dirigir, você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Certo? Ou, se você não quiser fazer um curso de reciclagem em um CFC, numa autoescola, você procura o Detran e faz uma prova de 30 questões, aonde que nessa prova você tem que acertar pelo menos 75% da prova. Pronto. Bom, então, quanto aos órgãos de trânsito, existem três instâncias também. Pronto, a defesa prévia para o diretor, certo? A JARE, que é a Junta Administrativa de Infração, e o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Na realidade, existem duas instâncias, que são a JARE e o CETRAN, que nós não contamos no COTRANS para a defesa prévia, que é como se fosse pessoalmente, você vai lá e entrega para o diretor não resolveu, ele manda para a JARE. Pronto. Certo? É porque é isso que eu quero saber. Depois de recorrer a todas as instâncias do pessoal do trânsito, pode recorrer à Justiça Comum ou não? Não. Vai ser resolvido ali, você morreu vai ali. ter que pagar. Aí pronto, aí entra um ponto. Se você perdeu em todas as instâncias, na defesa prévia foi julgado improcedente, na JARE foi julgado improcedente, no CETRAN foi julgado improcedente, o que é que você deve fazer? Pagar. Para pagar, você tem 20% de desconto se você pagar essa multa no prazo de 30 dias. E agora nós temos uma novidade na Lei 13.281, que você tem até 40% de desconto numa multa de trânsito. Como é que funciona, Nonato? Funciona da seguinte forma. Você vai no Detran, deixa seu e-mail, o documento do seu veículo. Na hora que você for autuado, aquela multa não chega mais pelo correio para sua casa. Ela vai diretamente para o seu e-mail, certo? Vai diretamente. Se você optar por receber por e-mail, você tem 40% de desconto naquela multa. Uma multa de R$80, você vai pagar aí quase com R$45, aproximadamente. 40% de desconto. Só tem uma coisa ruim nessa questão aí. É que ele não pode recorrer. Se ele optar para aquela multa chegar pelo e-mail, ele não pode recorrer. Se ele optar para ela vir via correio, ele pode tanto recorrer, como se ele perder nas instâncias, ele paga e tem o direito aos 20% de desconto. Tá bom demais, então. Então tá aí, pessoal. A gente falou com Carlos Cândido, né, sobre como recorrer para anular uma multa de trânsito e outras questões que vocês perguntaram aí na nossa live. Tá? Na segunda-feira que vem, a partir das 17 horas, ele estará de volta aqui no nosso canal para levar mais informações sobre trânsito, né, que é um assunto que a gente sempre tem aí batido muito forte, porque a gente percebe que realmente há uma carência muito grande em termos de informação, né, em relação a trânsito. Carlos, obrigado. Boa semana para você. Até segunda, se Deus quiser.
Quer repetir o telefone de contato, o pessoal encontra Não, você, fica à tudo bem. vontade. Você tem o canal no YouTube, né, que tem bastante dica também de trânsito. trânsito, né, enfim. O meu canal no YouTube é Carlos Cândido, né? Lá vai ter DT, Dicas de Trânsito. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que fizeram as perguntas, que pode ficar à vontade, né? Eu sempre digo assim, até em sala de aula, eu só respondo aquilo que eu sei. Eu não gosto de enfeitar, certo? Se eu não souber, eu digo eu não sei, pronto. Vou procurar estudar e responder na próxima segunda-feira. Não é feio. Feio é você mentir, certo? Feio é você dar uma informação para uma pessoa que está do outro lado aí, uma informação errada. E dizer que estou à disposição de todas as pessoas, da população do Varzea Alegre, aquele que se sentir prejudicado, que queira me procurar para dar uma ajuda, não necessariamente, não é só por questão de dinheiro, mas para dar uma orientação, né? Porque tem pessoas que realmente não têm condições e não sabem fazer. Se for possível até fazer por essas pessoas, eu faço. Certo, Nato? Eu estou aqui para ajudar. Pronto. Agora é engraçado que me ocorreu agora, antes de a gente terminar, porque vai sempre surgindo alguma coisa. Eu fiquei pensando assim, aí tem muita gente que dirige sem CNH. Independente disso, pode recorrer da multa, é uma coisa. Ou ela fica com medo de ir lá e dizer, cadê seu CNH? Você não tem. Pode recorrer. Dirigir hoje sem a CNH, só a nível de informação, é infração gravíssima, multiplicada por agravante 3. Hoje a multa de dirigir sem a CNH é R$ 880. Certo? Infração gravíssima e, eu não tenho a habilitação. Então, esse valor em dinheiro vai ficar no documento do seu veículo. Um dia, quando você for pagar o licenciamento, você vai ser obrigado a pagar esses R$ 880, que é infração gravíssima, multiplicada por 3. E também dizer que é crime de trânsito dirigir sem portar a CNH. Pronto. Quer dizer, vamos deixar aqui um gancho para a próxima segunda-feira. Quais documentos são obrigatórios, quais não são? O que acontece se você mostrar, se você não mostrar, se for pego numa blitz e não tiver tal documento? Pode ir por essa linha segunda-feira? Pode sim. Pronto. Então, se você que está em casa tiver alguma dúvida em relação a isso, fica ligado aí na segunda-feira, a gente está de volta aqui no nosso canal. Carlos, até a próxima, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser.